Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Mendigos e garçonetes. Como uma grande tormenta, regular na sua chegada, mas sempre inesperada. A palavra desolação é usada 2 vezes em referência às aparências deles. Ver páginas 57, 59 e 64 de Histórias junto ao Fogo. Tomei minha decisão, declarou Shallan. Jasnah levantou os olhos da sua pesquisa. Em um momento incomum de atenção, ela deixou de lado seus livros e sentou-se de costas para o véu, fitando Shallan. Muito bem. O que a senhora fez foi legal e correto, no sentido estrito das palavras, afirmou Shallan. Mas não foi moral. E certamente não foi ético. Então, a moralidade e a legalidade são distintas? Quase todas as filosofias concordam que sim. Mas o que você pensa? Shallan hesitou. Sim, é possível ser moral sem seguir a lei. E ser imoral mesmo obedecendo à lei. Mas você também disse que o que eu fiz foi correto, mas não moral. A distinção entre essas duas coisas parece menos fácil de definir. Uma ação pode ser correta, disse Shallan. É simplesmente algo feito, visto sem considerar a intenção. Matar 4 homens em autodefesa é correto, mas não moral. A moralidade se aplica à sua intenção e ao contexto geral da situação. Procurar homens para matá-los é um ato imoral. Jasnah, independentemente do possível resultado. Jasnah bateu na mesa com uma unha. Ela estava usando sua luva. As gemas do transmutador quebrado, salientes por baixo do tecido. Já fazia 2 semanas. Certamente ela descobrira que ele não funcionava. Como podia estar tão calma? Estaria tentando consertá-lo em segredo? Talvez temesse que, se revelasse que estava quebrado, perdesse poder político. Ou teria percebido que o seu transmutador fora trocado por outro? Será que, contra todas as probabilidades, Jasnah simplesmente não tentara usar o transmutador? Shallan precisava ir embora antes que fosse tarde. Mas se partisse antes que Jasnah descobrisse a troca, correria risco de a mulher experimentasse o transmutador logo depois de sua partida, jogando suspeita diretamente sobre ela. A espera ansiosa estava quase levando Shallan à loucura. Finalmente, Jasnah assentiu, depois voltou à sua pesquisa. A senhora não tem nada a dizer? Indagou Shallan. Acabei de acusá-la de assassinato. Não. Assassinato é uma definição jurídica. Você disse que eu matei de modo antiético. Imagino que a senhora acha que estou errada. Você está, concordou Jasnah. Mas aceito que acredita no que está dizendo e que se baseou em pensamentos racionais para dizê-lo. Dei uma olhada nas suas anotações e acredito que compreende as várias filosofias. Em alguns casos, acho que você foi bastante perspicaz na sua interpretação. A lição foi instrutiva. Ela abriu o livro. Então é isso? Claro que não. Vamos estudar filosofia novamente no futuro. Por enquanto, acredito que você estabeleceu uma base sólida sobre o tópico. Mas ainda assim,
Decidi que a senhora estava errada. Ainda acho que existe uma verdade absoluta por aí. Sim, e levou 2 semanas de esforço para chegar a essa conclusão. Jasnah levantou os olhos e fitou-os de Shallan. Não foi fácil, não é mesmo? Não. E ainda tem dúvidas, não tem? Tenho. Isso é suficiente. Jasnah estreitou ligeiramente os olhos, um sorriso de reconforto aparecendo nos seus lábios. Caso ajude a lidar com seus sentimentos, menina, compreenda que eu estava tentando fazer o bem. Às vezes me pergunto se deveria fazer mais proveito do meu transmutador. Ela voltou à leitura. Você está livre pelo resto do dia. Shallan ficou atônita. O quê? Livre, repetiu Jasnah. Pode ir, faça o que quiser. Suspeito que vai passar a tarde desenhando mendigos e garçonetes. Mas pode escolher. Vá logo. Sim, luminosa. Obrigada. Jasnah acenou para dispensá-la. E Shallan agarrou seu portfólio e partiu apressada da saleta. Não tinha qualquer tempo livre desde o dia em que fora desenhar sozinha nos jardins. Ela fora gentilmente censurada por isso. Jasnah a deixara nos seus aposentos para descansar, não para sair por aí desenhando. Shallan esperou impaciente enquanto os servos parchamanos baixavam seu elevador até o nível térreo do véu. Depois saiu apressadamente do cavernoso saguão central. Depois de uma longa caminhada, ela se aproximou dos aposentos dos hóspedes, acenando com a cabeça para os criados mestres que trabalhavam ali. Metade guardas, metade zeladores. Eles monitoravam as pessoas que entravam e saíam. Ela usou sua grossa chave de bronze para destrancar a porta para os aposentos de Jasnah. Depois entrou e a trancou de novo. A pequena sala de estar, mobiliada com um tapete e 2 cadeiras ao lado da lareira, era iluminada por topázios. A mesa ainda continha meia taça de vinho de laranja, pois Jasnah pesquisara até tarde, junto com algumas migalhas de pão em um prato. Shallan foi rapidamente ao próprio quarto. Depois trancou a porta e tirou o transmutador da sua bolsa segura. O brilho cálido das gemas banhou seu rosto com uma luz branca e vermelha. Elas eram grandes o bastante e, portanto, brilhantes o bastante para que fosse difícil fitá-las diretamente. Cada uma devia valer 10 ou 20 brons. Ela fora forçada a escondê-las do lado de fora, na recente grande tormenta, para infundi-las. E isso havia sido outra fonte de ansiedade. Respirou fundo. Então ajoelhou-se e pegou um pequeno bastão de madeira sob a cama. 1 semana e meia de prática, e ela ainda não conseguira que o transmutador fizesse, bem, coisa alguma. Havia tentado pequenos truques nas gemas, torcê-las, sacudir a mão e flexionar a mão em uma exata imitação de Jasnah. Ela havia estudado cada imagem que desenhara no processo. Havia tentado falar, concentrar-se e até implorar. Contudo, havia encontrado um livro no dia anterior que oferecera o que parecia ser uma dica útil. Ele alegava que cantarolar, quem diria, podia tornar uma transmutação mais eficaz. Era só uma referência passageira, mas era mais do que ela encontrara em qualquer outro lugar. Sentou-se na cama e forçou-se a se concentrar. Fechou os olhos, segurando o bastão, imaginando que ele estava se transformando em quartzo. Então começou a cantarolar. Nada aconteceu, mas ela continuou cantarolando, tentando notas diferentes, concentrando-se o máximo que podia. Ela manteve a atenção na tarefa por uma boa meia hora, mas por fim sua mente começou a divagar. Jasnah era uma das eruditas mais brilhantes e perspicazes do mundo. Ela deixara o transmutador em um lugar onde podia ser roubado. Será que havia intencionalmente enganado Shallan com uma cópia falsa? Parecia algo excessivamente elaborado.
Por que não preparar simplesmente uma armadilha e revelar Shallan como ladra? O fato de que ela não conseguia usar o transmutador fazia com que forçasse a plausibilidade das explicações. Ela parou de cantarolar e abriu os olhos. O bastão não havia mudado. De nada valeu aquela pista, pensou, deixando o bastão de lado com um suspiro. Tivera tantas esperanças. Deitou-se na cama para descansar, fitando o teto de pedra marrom, entalhado, como o resto do conclave, diretamente na montanha. Ali a pedra fora deixada intencionalmente bruta, evocando o teto de uma caverna. Era bastante belo, de um modo sutil que nunca notara antes, as cores e os contornos da pedra ondulando como um lago tocado pelo vento. Ela pegou uma folha do seu portfólio e começou a desenhar os padrões na rocha, um desenho para acalmá-la, e então voltaria ao transmutador. Talvez devesse tentar usá-lo na sua outra mão novamente. Ela não podia capturar as cores das camadas, não com carvão, mas podia registrar a maneira fascinante como elas se entrelaçavam, como uma obra de arte. Será que algum pedreiro havia cortado o teto daquele jeito intencionalmente, produzindo essa criação sutil, ou fora um acidente da natureza? Ela sorriu, imaginando algum pedreiro sobrecarregado de trabalho, notando a bela textura da pedra e decidindo formar um padrão ondulado para seu próprio fascínio pessoal e senso de beleza. O que você é? Shallan deu um gritinho, sentando-se, o caderno pulando do seu colo. Alguém havia sussurrado aquelas palavras. Ela ouvira distintamente. Quem está aí? Indagou. Silêncio. Quem está aí? Repetiu mais alto, o coração batendo rápido. Algo soou fora do lado de fora. Vindo da sala de estar, Shallan levantou-se de um pulo, escondendo a mão com o transmutador sob um travesseiro, enquanto a porta rangia ao ser aberta, revelando uma enrugada criada do palácio. Uma olhos escuros, vestida em um uniforme branco e laranja. Ah, céus! Exclamou a mulher. Não fazia ideia de que a senhora estava aqui, Luminosa. Ela fez uma grande mesura. Uma criada do palácio estava ali para limpar o quarto, uma ocorrência cotidiana. Concentrada na sua meditação, Shallan não a ouvira entrar. Por que você falou comigo? Falei com a senhora, Luminosa? Você... Não. A voz havia sido um sussurro e viera muito nitidamente de dentro do quarto. Não podia ter sido a criada. Ela sentiu um arrepio e olhou ao redor, mas era bobagem. O pequeno quarto podia ser facilmente inspecionado. Não havia esvaziadores escondidos nos cantos ou debaixo da cama. O que então ela acabara de ouvir? Ruídos da mulher limpando a sala, obviamente. A mente de Shallan só havia interpretado aqueles sons aleatórios como palavras. Forçando-se a relaxar, Shallan olhou além da criada, para a sala de estar. A mulher havia limpado o copo de vinho e as migalhas. Uma vassoura estava encostada contra a parede. Além disso, a porta de Jasnah estava entreaberta. Você esteve no quarto da Luminosa Jasnah? Pergunta Shallan. Sim, Luminosa, respondeu a mulher. Arrumando a mesa, fazendo a cama. A Luminosa Jasnah não gosta que pessoas entrem no quarto dela. As criadas foram instruídas a não limpá-lo. O rei havia prometido que suas criadas foram escolhidas a dedo, mas Jasnah ainda insistia que ninguém entrasse no seu quarto. A mulher empalideceu. Perdão, Luminosa, eu não sabia. Não me disseram. Silêncio. Está tudo bem, disse Shallan. É melhor dizer a ela o que você fez. Ela sempre nota quando mexem em suas coisas. É melhor que você vá até ela e explique. Sim,
luminosa. A mulher curvou-se novamente. Na verdade, disse Shallan, ao ter uma ideia. Você devia ir agora mesmo. Não há motivo para deixar para depois. A criada idosa suspirou. Sim, naturalmente, luminosa. Ela se retirou. Alguns segundos depois, a porta externa se fechou e foi trancada. Shallan se levantou, removendo o transmutador e guardando-o novamente na sua bolsa segura. Saiu às pressas, o coração batendo forte. A voz estranha esquecida enquanto aproveitava a oportunidade de dar uma olhada no quarto de Jasnah. Era improvável que descobrisse alguma coisa útil sobre o transmutador, mas não podia deixar a chance passar. Não com a criada, para levar a culpa por mover as coisas de lugar. Ela sentiu apenas uma fagulha de culpa ao fazer isso. Já roubara de Jasnah. Em comparação, bisbilhotar seu quarto não era nada. O quarto era maior do que o de Shallan, embora ainda parecesse apertado devido à inevitável falta de janelas. A cama de Jasnah, uma monstruosidade de 4 colunas, ocupava metade do espaço. A cômoda de maquiagem estava contra a parede do outro lado, e junto a ela havia a penteadeira, de onde Shallan havia originalmente roubado o transmutador. Além de uma cômoda, a única outra coisa no cômodo era uma mesa, com uma alta pilha de livros no lado esquerdo. Shallan nunca tivera uma oportunidade de ler os cadernos de Jasnah. Teria ela feito anotações sobre o transmutador? Sentou-se à mesa, apressadamente abrindo a gaveta superior e remexendo os pincéis, lápis de carvão e folhas de papel. Todos estavam cuidadosamente organizados e o papel estava em branco. A gaveta inferior da esquerda tinha uma pequena coleção de livros de referência. Estavam os livros sobre a mesa. Jasnah levava consigo a maioria dos seus cadernos quando trabalhava. Mas, sim, havia alguns ali. Com o coração agitado, Shallan pegou os 3 volumes finos e colocou-os diante de si. Notas sobre Urithiru, dizia o interior do primeiro. O caderno aparentemente estava cheio de citações e comentários de vários livros que Jasnah encontrara. Todas falavam sobre esse lugar, Urithiru. Jasnah o mencionara anteriormente para Kabsal. Shallan deixou aquele caderno de lado, espiando o seguinte, esperando alguma menção sobre transmutador. Esse também fora preenchido totalmente, mas não possuía um título. Shallan o folheou, lendo algumas passagens. Os seres de cinzas e fogo, que matavam como um enxame, implacáveis perante os arautos. Anotado em Masli, página 337, corroborado por Coldwin e Assawav. Eles levam embora a luz, onde quer que espreitem. Pele que é queimada. Corsman, página 104. Inia, nos seus registros de contos folclóricos infantis, fala dos esvaziadores como sendo como uma grande tormenta, regular na sua chegada, mas sempre inesperada. A palavra desolação é usada 2 vezes em referência às aparências deles. Ver páginas 57, 59 e 64 de Histórias junto ao Fogo. Eles mudaram, mesmo enquanto os combatíamos. Eram como sombras que podem se transformar conforme as chamas dançam. Nunca os subestime por conta de um primeiro olhar, supostamente um fragmento coletado de Talatin, um radiante da Ordem dos Guardiões das Pedras. A fonte, encarnado de Guvlo, é no geral considerada confiável.
ainda que esse seja um fragmento copiado de O Poema da Sétima Manhã, que foi perdido. E prosseguia assim, páginas e mais páginas. Jasnah treinara nesse método de fazer anotações. Uma vez que o caderno estivesse cheio, cada item devia ser avaliado de novo em termos de confiabilidade e utilidade, e copiado para cadernos diferentes e mais específicos. Franzindo o senho, Shallan deu uma olhada no último caderno. Tratava de Natanatã, das colinas devolutas e das planícies quebradas. Coletava registros de descobertas de caçadores, exploradores ou comerciantes, procurando uma passagem fluvial para Nova Natanã. Dos 3 cadernos, o maior era aquele voltado para os esvaziadores. Os esvaziadores novamente. Muitas pessoas no campo cochichavam sobre eles e outros monstros das trevas. Os raspantes, ou uivadores tormentosos, ou mesmo os temidos esprenos de noite. Shallan fora ensinada pelas suas severas tutoras que esses seres eram superstições, invenções dos radiantes perdidos, que usavam histórias de monstros para justificar sua dominação da humanidade. Os fervorosos ensinavam outra coisa. Eles falavam dos radiantes perdidos, chamados então de Cavaleiros Radiantes, vencendo os esvaziadores durante a guerra para dominar Roshar. De acordo com esses ensinamentos, foi só depois de derrotar os esvaziadores e da partida dos arautos que os radiantes haviam caído. Os 2 grupos concordavam que os esvaziadores haviam partido, invenções ou inimigos há muito derrotados. O resultado era o mesmo. Shallan conseguia crer que algumas pessoas, até algumas eruditas, podiam acreditar que os esvaziadores ainda existiam, assombrando a humanidade. Mas Jasnah, a cética? Jasnah, que negava a existência do Todo-Poderoso? Poderia a mulher realmente ser tão anormal a ponto de negar a existência de Deus, mas aceitar a existência dos seus inimigos mitológicos? Uma batida soou da porta externa. Shallan deu um pulo, levando a mão ao peito. Correu para recolocar os cadernos na mesa, na mesma ordem e orientação. Então, afobada, correu até a porta. Jasnah não bateria, sua tola desmiolada. Ela disse para si mesma, destravando e abrindo um pouco a porta. Cabsal estava do lado de fora. O bonito, fervoroso, olhos claros, trazia uma cesta. Houve rumores de que você tem o dia livre. Ele balançou a cesta de um modo tentador. Gostaria de um pouco de geleia? Shallan se acalmou. Então olhou de volta para os aposentos abertos de Jasnah. Ela realmente devia investigar mais. Virou-se para Cabsal, com o propósito de recusar, mas seus olhos eram tão convidativos. Aquele toque de sorriso no rosto, a postura agradável e relaxada. Se Shallan fosse com Cabsal, talvez pudesse perguntar o que ele sabia sobre transmutadores. Mas não foi isso que a fez se decidir. A verdade era que precisava relaxar. Andava tão tensa ultimamente, o cérebro cheio de filosofia, cada momento de folga, tentando fazer o transmutador funcionar. Era de se espantar que estivesse ouvindo vozes? Adoraria um pouco de geleia, declarou. Geleia de Veramora, disse Cabsal, mostrando a pequena jarra verde. É a Zistiana. As lendas dizem que aqueles que consomem essas frutinhas só falam a verdade até o próximo crepúsculo. Shallan levantou uma sobrancelha. Eles estavam sentados em almofadas
sobre um lenço nos jardins do conclave, não muito longe de onde ela realizara a primeira experiência com o transmutador. E é verdade? E nada, respondeu Cabeçal, abrindo a jarra. As veramoras são inofensivas, mas as folhas e caules da planta da veramora, se queimados, emitem uma fumaça que deixa as pessoas intoxicadas e eufóricas. Parece que pessoas costumam recolher os caules para fazer fogueira. Elas comem as frutas ao redor da fogueira e têm uma noite bastante interessante. É surpreendente que... Shallan começou, depois mordeu o lábio. O quê? Ela suspirou. É surpreendente que elas não tenham sido chamadas de nascimoras, levando em conta as consequências. Ela enrubesceu. Ele riu. É um bom ponto. Pai das tempestades, disse ela, enrubescendo ainda mais. Sou péssima em me comportar apropriadamente. Aqui, me passe um pouco dessa geleia. Ele sorriu, passando uma fatia de pão com geleia verde. Um parchemano de olhar mortiço, convocado de dentro do conclave, estava sentado no chão, ao lado de uma parede de casca pétrea, servindo de acompanhante improvisado. Parecia estranho estar com um homem de idade próxima à dela, como um único parchemano de companhia. Parecia libertador, empolgante, ou talvez fosse apenas o sol e o ar livre. Também sou péssima em me comportar como uma erudita, disse ela, fechando os olhos e respirando fundo. Gosto demais de espaços abertos. Muitas das maiores eruditas passam a vida viajando. E para cada uma delas, há mais uma centena enfiada em um buraco de uma biblioteca, enterrada em livros. E elas não gostariam que fosse diferente. A maioria das pessoas inclinadas à pesquisa prefere seus buracos em bibliotecas. Mas não você. Isso a torna interessante. Ela abriu os olhos, sorrindo para ele. Então deu uma saborosa mordida no seu pão com geleia. Aquele pão taileno era tão fofo que mais parecia um bolo. Então, disse ela enquanto ele mastigava, está se sentindo mais verídico agora que provou a geleia? Sou um fervoroso. É meu dever e vocação ser verídico o tempo todo. Naturalmente. Também sou sempre verdadeira, tão cheia de veracidade, de fato, que às vezes ela espreme as mentiras para fora da minha boca. Não há lugar para elas dentro de mim, sabe? Ele riu com vontade. Shallan Davar, não posso imaginar alguém tão doce quanto você pronunciando uma única mentira. Então, pelo bem da sua sanidade, vou emiti-las aos pares. Ela sorriu. Estou extremamente entediada. E esse lanche está horrível. Você acabou de refutar todo um corpo de tradições e mitologia acerca da ingestão da geleia de Viramora. Ótimo, disse Shallan. Geleia não deve ter tradições ou mitologia. Deve ser doce, colorida e deliciosa. Como jovens damas, imagino. Irmão Cabeçal. Ela enrubesceu novamente. Isso não foi nem um pouco apropriado. Ainda assim, você sorriu. Não pude evitar. Sou doce, colorida e deliciosa. A parte colorida está certa, respondeu ele, obviamente divertido pelo seu profundo rubor. E a parte doce? Nada posso dizer sobre ser deliciosa. Cabeçal! Exclamou ela, embora não tivesse totalmente chocada. Já dissera a si mesma que ele só estava interessado em proteger sua alma, mas estava ficando cada vez mais difícil acreditar. Ele a visitava pelo menos uma vez por semana.
Ele riu do seu embaraço, mas isso só a deixou ainda mais corada. Pare com isso. Ela pôs uma mão diante dos olhos. Meu rosto deve estar da cor do meu cabelo. Não devia dizer tais coisas. Você é um homem religioso. Mas ainda assim, um homem, Shallan. Um homem que disse que o seu interesse em mim era apenas acadêmico. Sim, acadêmico, disse ele despreocupadamente, envolvendo muitos experimentos e muita pesquisa de campo de primeira mão. Cabeçal! Ele riu com vontade, dando uma mordida no seu pão. Sinto muito, luminosa Shallan, mas a sua reação? Ela resmungou, baixando a mão, mas sabendo que em parte ele dizia tais coisas porque ela o encorajava. Não podia evitar, ninguém nunca havia mostrado aquele tipo de interesse nela. E ele o expressava cada vez mais. Ela gostava de Cabeçal, gostava de falar com ele, de ouvi-lo falar. Era uma maneira maravilhosa de quebrar a monotonia do estudo. Naturalmente, não havia possibilidade de uma união. Supondo que conseguisse proteger sua família, seria preciso fazer um bom casamento político. Flertes com um fervoroso sob o comando do rei de Kharbranti não serviria para nada. Logo terei que começar a dar pistas da verdade. Ela pensou. Ele tem que saber que isso não vai a lugar nenhum. Não tem? Ele se inclinou para ela. Você realmente é o que parece, não é, Shallan? Capaz, inteligente, charmosa? Ele sorriu. Genuína. Eu não diria isso. Mas posso ver. Não é que eu seja genuína. Sou ingênua. Vivi toda a minha infância na mansão da família. Você não tem um ar de reclusa. Conversa com muita tranquilidade. Foi preciso aprender. Passei a maior parte da infância sozinha. E detesto interlocutores tediosos. Ele sorriu, embora seus olhos mostrassem preocupação. É uma pena que alguém como você carecesse de atenção. É como pendurar uma bela pintura voltada para a parede. Ela se apoiou na sua mão segura, terminando o pão. Eu não diria que carecia de atenção. Não quantitativamente, com certeza. Recebia muita atenção do meu pai. Ouvi falar dele. Sua reputação é de um homem severo. Ele é. Ela tinha que fingir que ele ainda estava vivo. Meu pai é um homem de paixão e virtude, só que nunca ao mesmo tempo. Shallan, isso pode ter sido a coisa mais astuta que já ouvi você falar. E talvez a mais verdadeira, infelizmente. Cabeçal olhou nos seus olhos, procurando algo. O que ele viu? Você não parece gostar muito do seu pai. Outra declaração verdadeira. As frutinhas estão fazendo efeito em nós dois. Imagino que seja um homem cruel. Sim, embora nunca comigo. Sou preciosa demais. Sua filha é perfeita, sabe? Meu pai é precisamente o tipo de homem que penduraria uma pintura voltada para o lado errado. Desse modo, ela não seria maculada por olhos indignos ou tocada por mãos indignas. Que pena. Você me parece bastante tocável. Ela lançou um olhar raivoso. Já disse, chega dessas provocações. Eu não estava provocando, replicou ele, fitando-a com profundo olhos azuis. Olhos sérios. Você me intriga, Shallan Davar. Ela percebeu que seu coração batia forte. Estranhamente, um pânico surgiu ao mesmo tempo. Eu não devia ser intrigante. Por que não? Enigmas lógicos são intrigantes. Cálculos matemáticos podem ser intrigantes. Manobras políticas são intrigantes. Mas mulheres, elas não devem ser nada menos do que desconcertantes.
E se eu pensar que estou começando a entendê-la? Então estarei em profunda desvantagem, já que não entendo a mim mesma. Ele sorriu. Não devia falar assim, cabeçal. Você é um fervoroso. Um homem pode deixar o fervor, Shallan. Ela ficou chocada. Ele a encarava atentamente, sem piscar. Bonito, de fala mansa, inteligente. Isso poderia ficar muito perigoso muito rápido. Ela pensou. Jasnah acha que você está se aproximando de mim porque quer o transmutador dela, confessou Shallan. Então fez uma careta. Idiota! Essa é a sua resposta quando um homem insinua que poderia deixar o serviço do Todo-Poderoso para ficar com você? A luminosa Jasnah é muito inteligente, disse Cabeçal, servindo-se de outra fatia de pão. Shallan ficou confusa. Quer dizer que ela está certa? Certa e errada, replicou Cabeçal. O devotário ficaria muito feliz em conseguir aquele Fabrial. Planejei pedir sua ajuda em algum ponto. Mas meus superiores acharam uma péssima ideia. Ele fez uma careta. Pensam que o rei de Aletkar é volátil o bastante para entrar em guerra com Kharbranti. Por causa disso, transmutadores não são espadas fractais, mas podem ser igualmente importantes. Ele balançou a cabeça, abocanhando um pedaço de pão. Elhokar Clolin devia sentir vergonha de permitir que sua irmã usasse esse Fabrial, ainda mais de modo tão trivial. Mas se o roubássemos, bem, as repercussões atingiriam toda a área Vorin de Roshar. É mesmo? Disse Shallan, sentindo-se enjoada. Ele assentiu. A maioria das pessoas não pensa sobre isso. Eu não pensei. Reis governam e guerreiam com fractais, mas seus exércitos subsistem por meio de transmutadores. Você tem alguma ideia dos tipos de linhas de suprimento e grupos de suporte que transmutadores substituem? Sem eles, a guerra é praticamente impossível. Seriam necessárias centenas de vagões cheios de alimentos todo o mês. Imagino que isso seria um problema. Ela respirou fundo. Eles me fascinam, esses transmutadores. Sempre me perguntei como seria usar um deles. Eu também. Então você nunca usou um? Ele balançou a cabeça. Não há nenhum em Kharbranti. Certo, ela pensou. Claro, foi por isso que o rei precisou de Jasnah para ajudar sua neta. Você já ouviu alguém falando sobre como usar um? Ela se retraiu depois da pergunta ousada. Será que isso despertaria suspeitas? Ele apenas assentiu despreocupadamente. Há um segredo para usá-los, Shallan. É mesmo? Perguntou ela, o coração na garganta. Ele a encarou com ar conspirador. Na verdade, não é tão difícil. Não é? O quê? É verdade. Ouvi de vários fervorosos. Há tantas sombras e rituais acerca dos transmutadores. Eles são mantidos, misteriosos, são usados longe das vistas. Mas a verdade é que são simples. Basta colocar um na mão, pressionar essa mão contra alguma coisa e tocar uma gema com um dedo. É simples assim. Não é assim que Jasnah faz, disse ela, talvez de modo excessivamente defensivo. Pois é, isso me confundiu. Mas parece que, se você usa um deles por tempo o bastante, aprende a controlá-lo melhor. Ele balançou a cabeça. Não gosto do mistério que cresceu em volta deles. Parece demais com o misticismo da antiga hierocracia. É melhor não seguirmos por aquele caminho novamente.
Que importância teria se as pessoas soubessem quão simples de usar são os transmutadores? Os princípios e dons do Todo-Poderoso são geralmente simples. Shallan mal escutou a última parte. Infelizmente, parecia que Cabeçal era tão ignorante quanto ela. Mais ignorante, na verdade. Ela já tinha tentado o exato método mencionado por ele, e não funcionou. Talvez os fervorosos que ele conhecia estivessem mentindo para proteger o segredo. De qualquer modo, continuou Cabeçal, acho que nós desviamos do assunto. Você me perguntou sobre roubar o transmutador. E fique tranquila, eu não a colocaria nessa posição. Fui tolo em pensar nisso e fui rapidamente proibido de tentar. Eu fui ordenado a cuidar de sua alma e evitar que você seja corrompida pelos ensinamentos de Jasnah e talvez tentar recuperar a alma de Jasnah também. Bem, essa última parte vai ser difícil. Eu não havia percebido, respondeu ele secamente. Ela sorriu, embora não conseguisse decidir o que estava sentindo. Parece que estraguei o momento, não foi? Entre nós? Foi melhor assim, disse ele, limpando as mãos. Foi longe demais, Shallan. Às vezes me pergunto se sou tão ruim como fervoroso como você é tentando se comportar apropriadamente. Não quero ser presunçoso. É só a maneira como você fala que deixa minha mente em turbilhão e minha língua começa a dizer tudo o que me vem à cabeça. Então devemos parar por aqui, disse Cabeçal de pé. Preciso de tempo para pensar. Shallan também se levantou, estendendo a mão livre para que ele a ajudasse. Era difícil ficar de pé em um fino vestido vorim. Eles estavam em uma seção dos jardins onde a casca pétrea não era tão alta. Então, de pé, Shallan viu o rei em pessoa passando ali perto, conversando com um fervoroso de meia-idade, de rosto longo e estreito. O rei costumava andar pelos jardins na sua caminhada de meio-dia. Ela acenou para ele, mas o homem gentil não a viu. Estava profundamente envolvido na conversa com o fervoroso. Cabeçal virou-se, notou o rei, então se agachou rapidamente. O que foi? Perguntou Shallan. O rei acompanha cuidadosamente seus fervorosos. Ele e o irmão Ixil acham que estou trabalhando com catalogação hoje. Ela sorriu a contragosto. Você está matando seu trabalho para fazer um piquenique comigo? Estou. Eu pensei que você devia passar tempo comigo, disse ela, cruzando os braços, para proteger minha alma. Devia, mas também há alguns fervorosos que se preocupam que eu esteja um pouco interessado demais em você. Eles têm razão. Vou visitá-la amanhã, prometeu ele, espiando sobre o topo da casca pétrea, contanto que não fique preso indexando o dia inteiro como punição. Cabeçal sorriu para ela. Se eu decidir deixar o fervor, a escolha é minha, e eles não podem me proibir, embora possam tentar me distrair. Ele escapou enquanto ela se preparava para chamá-lo de arrogante, mas não conseguiu falar. Talvez porque estivesse cada vez menos certa do que queria. Não deveria se concentrar em ajudar sua família? Àquela altura, Jasnah provavelmente já havia descoberto que seu transmutador não funcionava, mas não via vantagem em revelar o fato. Shallan devia ir embora. Poderia ir até Jasnah e usar a terrível experiência no beco como desculpa para desistir. Ainda assim, estava terrivelmente relutante. Cabeçal era parte do motivo, mas não era o principal. A verdade era que, apesar das reclamações ocasionais, ela adorava estudar para se tornar uma erudita. Mesmo depois do treinamento filosófico de Jasnah, mesmo depois de passar dias lendo um livro depois do outro. Sim, Jasnah estivera errada
em matar aqueles homens. Mas Shallan queria saber o bastante sobre filosofia para explicar corretamente por quê. Sim, cavar informações em registros históricos podia ser tedioso, mas Shallan apreciava as habilidades e a paciência que estava aprendendo. Elas certamente seriam valiosas quando realizasse sua própria pesquisa profunda do futuro. Passar os dias aprendendo, os almoços rindo com Kabsal, as noites conversando e debatendo com Jasnah, era isso que ela queria. E essas eram as partes da sua vida que eram completamente falsas. Perturbada, ela pegou a cesta de pão e geleia e foi até o conclave e a suíte de Jasnah. Um envelope endereçado a ela estava na caixa de espera. Shallan franziu o senho, rompendo o selo para ler a carta. Menina, recebemos sua mensagem. O prazer do vento logo estará no porto de Kharbranch novamente. É claro que lhe daremos passagem e a levaremos de volta às suas terras. Seria um prazer tê-la a bordo. Nós somos homens de Davar. Estamos em débito com a sua família. Estamos fazendo uma viagem rápida até o continente, mas em breve estaremos em Kharbranch. Em uma semana iremos buscá-la. Capitão Tosbek. A mensagem ao final, escrita pela esposa de Tosbek, era ainda mais clara. Ficaremos felizes em oferecer-lhe passagem gratuita, Luminosa, se estiver disposta a escrever um pouco para nós durante a viagem. Os livros Razão precisam urgentemente serem reescritos. Shallan fitou o bilhete durante um longo período. Queria apenas saber onde ele estava e quando estava planejando retornar. Mas aparentemente ele considerara sua carta um pedido para levá-la de volta. Parecia um prazo final adequado. Isso marcaria sua partida 3 semanas depois do roubo do transmutador. O tempo que pedira que Nambalat esperasse. Se Jasnah não reagisse à troca do transmutador até então, Shallan teria que deduzir que ela não estava sob suspeita. 1 semana, ela pegaria aquele barco. Sentiu-se arrasada com essa percepção, mas era necessário. Baixou o papel e deixou a sala de hóspedes, seus passos levando-a pelos corredores até o véu. Em pouco tempo, estava em frente à saleta de Jasnah. A princesa estava sentada à sua mesa, apenas rabiscando em um caderno. Ela ergueu os olhos. Pensei ter dito que você podia fazer o que quisesse hoje. A senhora disse, replicou Shallan, e percebi que o que eu queria fazer era estudar. Jasnah sorriu de um modo astuto, quase presunçoso. Se ela soubesse... Bem, não vou censurá-la por isso, disse Jasnah, voltando para sua pesquisa. Shallan se sentou, oferecendo pão com geleia para Jasnah, que balançou a cabeça e continuou pesquisando. Shallan cortou outra fatia e cobriu-a com geleia. Então abriu um livro e suspirou, satisfeita. Em 1 semana, teria que partir, mas, enquanto isso, permitiria a si mesma fingir um pouco mais. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.